hoje da Palavra de Deus com o seguinte tema: o coral do Ai, divisa do inferno ao lago de fogo, pensamento, céu ou inferno. Livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 23, e nos diz assim a palavra do Senhor: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizou nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônio, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apocalipse, capítulo 14, para fazer um complemento verbal entre Mateus e Apocalipse e se aprofundarmos na revelação. Apocalipse capítulo 14 e o versículo 11, que nos diz assim: e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia e nem de noite. Vamos ao que nos interessa. Toda a raça humana, esta mensagem é para todas as idades, desde o 0 ano de idade até o tempo determinado por Deus. Meu nome é Gelson Bezerra da Silva, pregador da Palavra de Deus, instrumentista da Casa do Senhor, e levita seguidor de Jesus Cristo, e sendo sim locutor desta emissora de rádio, formação religiosa, seminário teológico Paulo Leiva Macalão e outras instituições religiosas, escolaridade, 2º grau completo e cursos que complementam ao meu colegial. Busquei o conhecimento para manejar bem a palavra da verdade. O tempo chegou e nesta hora Deus vai falar com você que está nos ouvindo aí através do seu aparelho, moderno ou não moderno, ou através do seu aparelho de som, mono, estéreo ou digital. Não importa a qualificação técnica do seu aparelho, se é avançado ou não avançado, o importante é você ouvir e entender Deus falando com você, Jesus Cristo te esclarecer e salvar, e o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí sim, os anjos celestiais hão de te guardar de todo o mal. Você que está nos ouvindo, virá um esclarecimento profundo para você. Você que está nos ouvindo aí, através do seu MP3, MP4, MP5, MP6, MP7, MP8, MP9, MP10, ou através do seu Walkman, ou através do seu pendrive rádio, ou através do seu celular rádio, ou através do seu digital video play, ou pela internet, ou no trem, ou de carro, ou de Kombi, ou de ônibus, ou de caminhão, ou de van, ou de jegue móvel, ou de moto, ou de bicicleta, ou de velocípede, ou a pé, ou aí na sua casa, no seu apartamento, no seu comércio, no seu bazar, na sua rua, na sua escola, no banco, na praça, no shopping, no hospital, com os amigos, com os vizinhos, com os parentes, ou com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, com os anciões e com as mulheres de diversas idades. Hoje é o dia da vossa vitória. Esta mensagem é para todas as idades. Para você que está me ouvindo, virá um
esclarecimento profundo da parte de Deus. Vou me apresentar de novo. Preleitor Gelson Bezerra da Silva, guitarrista da Casa de Deus, levita instruído por Jesus Cristo e sendo sim locutor desta emissora de rádio, comunicando, apresentando e profetizando ao vivo para você. Em Isaías, capítulo 50, versículo 4, nos diz assim: o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que a seu tempo eu saiba dizer o que está escrito na Bíblia Sagrada, no Evangelho eterno, na Palavra de Deus. Eu não sei como é que você entende aquilo que vem da parte de Deus, ou como que é a eloquência da pregação que tem chegado aos teus ouvidos, ou qual o sentido principal dessas palavras. Como que é que você entende aquilo que vem da parte de Deus? Se é através de uma ministração, de uma pregação, de uma narração, de uma mensagem, de uma profecia, de um anúncio, de uma palestra, de uma ilustração, de uma propaganda, de um comentário, ou de um oráculo, ou de um manuscrito, ou de uma revelação, de uma locução, de uma comunicação, de uma falação, de uma visão, de uma reflexão, de uma parábola, ou de tábuas escrito ali as palavras, ou de um sonho entregue pelo profeta, ou de uma proclamação. Pois em breve os anjos vão vir aqui para pregar o que está escrito no Evangelho eterno, anunciando as sagradas letras que vêm da parte de Deus. Ou se você ouviu, percebeu e entendeu através de uma orientação, de um conselho, de uma história, de um prospecto, ou foi no estudo bíblico, ou foi no culto de doutrina, ou foi na escola bíblica dominical, ou foi uma conjectura espiritual, ou foi fatos relatados do cotidiano, ou foi através de um pergaminho, de um papiro, ou através de uma música, porque a letra de uma música expressa também uma mensagem, ou através de um pensamento, de uma revista, de livro, de jornais, ou de uma notícia. Eu só sei de uma coisa: para cada entonação de voz há sempre um sentido diferenciado de falar de cada ser, mas com um único propósito: expressar a vontade de Deus aqui na terra. Pois a Bíblia Sagrada diz assim, que são vários tipos de vozes no mundo. Em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 10 ao 14, nos diz de vozes no mundo: voz de criança, voz de adolescente, voz de jovem, voz de homem, voz de ancião, ou voz de mulheres de diversas idades. A Bíblia Sagrada é muito profunda, e profunda mesmo, pois em Tiago, capítulo 3, do versículo 11 ao 12, nos diz que de uma fonte não pode jorrar duas águas: ou é águas doces, ou é água salgada, ou é águas boas, ou é águas amargas, ou é águas que curam, ou é águas que adoecem, ou é águas vivas, ou é águas mortas. Em Amós, capítulo 3, versículo 3, nos diz assim: poderão dois andar juntos se não tiverem de acordo? Com certeza não, porque o Pai, o Filho e o Consolador concordam num só, e os anjos celestiais de toda a hierarquia que existe lá nos céus também concorda com a Bíblia Sagrada, confirmando este fato, esta verdade, essa profecia ou essas palavras. Pode um cego guiar outro cego? Não. Pode a luz se misturar com as trevas? Também não. Em Salmos 42, versículo 7, nos diz assim, que um abismo chama o outro abismo. Vigie, para que você não acabe indo para a escuridão, porque se em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, nos diz que a bênção se confirma como bênção, você abençoando, então abençoe, para você ser abençoado também. Pois em Naum, capítulo 1, do versículo 3 ao 10, nos diz assim a palavra do Senhor, que ao culpado Deus não tirará por inocente. Não adianta jogar para o próximo. Deus vai cobrar um por um. Pois em Malaquias, capítulo 3, versículo 5, nos diz assim: e sereis uma testemunha veloz contra todos os defraudadores da palavra de Deus. Pois em Isaías capítulo 11, versículo 9 nos diz: porque toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas do mar. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, nos diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, é os homens que estão mudando. Em Deuteronômio capítulo 11, do versículo 26 ao 32, nos diz assim: eis que hoje
eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. O que você vai escolher? Pois em Provérbios 26, versículo 2 nos diz assim, que a maldição sem causa não virá, antes porque a provocaram. Isso é profundo. Toma-lhe mais Bíblia, toma-lhe mais Bíblia. Em Salmos 109, versículo 6 nos diz assim, e Satanás está do lado do ímpio, visto que amou a maldição lhe sobrevenha, e assim como se vestiu de maldição, tal como uma veste, seja como uma veste que cobre o maldito. E vou conjecturar, sapato, roupa, boné e fedorante. Em Oséias capítulo 8, versículo 7, nos diz assim a palavra do Senhor, tocai a buzina, aqueles que andam inventando, vai ventar. Semeando pecado, colherão a morte. Semeando corrupção, colherão destruição. Porque a palavra de Deus está se cumprindo sobre a face da terra. E muitos herdarão vento, serão herdeiros dos ventos. E em Salmos 148, versículo 6, nos diz assim, e confirmou para sempre a sua palavra. E lhe deu uma lei que não poderão ultrapassar. E se ultrapassar, vai virar maldição, e se tirar a sua parte da árvore da vida, vai ser tirada, pois em Salmos 119, versículo 96, nos diz assim, a toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo, não há limite para o mandamento de Deus. E em Salmos 119, versículo 130, nos diz assim, a exposição da tua palavra dá luz e dá entendimento aos simples. E em Salmos 148, versículo 8, nos diz assim, os futuros pregadores, fogo, saraiva, neve, vapores e vento tempestuosos, que executarão a palavra de Deus. Não há mais tempo de brincar, é tempo de se humilhar debaixo da potente mão de Deus, como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. E não dê prejuízo no seu armário. Faça o que está escrito em Joel, capítulo 2, versículo 13. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Pois em 1 João, capítulo 4, versículo 5 ao 6, nos diz assim, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, canta louvores a Deus nos seus instrumentos e anda conforme a doutrina dos céus. Vamos entrar neste manto de revelação. Estou um pouco meio resfriado, mas dá para pregar. Mas não estou gelado, ainda sou pentecostal. Alerta final. Vigiai com esses evangelhos pirateados que andam por aí, com esses evangelhos falsificados, com esses evangelhos distorcidos, que diz que só o coração basta. Não é só o coração, porque se fosse só o coração, Deus não faria o homem, faria só um coraçãozinho, e botava o olho e a boca e os pés e a mão no coração. Mas a Bíblia diz que é corpo, alma e espírito, tem que estar em santidade ao Senhor, porque em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, porque ninguém pode pôr um outro fundamento, além do que já está posto, ao qual Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, nos diz assim, porque se alguém for pregar outro Jesus, ou for pregar outro evangelho, ou for pregar outro fundamento, com razão, sofrerei o dano àqueles que abraçar esse evangelho pirateado. E em Gálatas capítulo 1, versículo 8, nos diz assim, mas ainda que um de nós, pregadores, locutores, pastores, líderes de igreja, ou um anjo dos céus, vos anunciar outro evangelho, além daquele que já está posto na Bíblia Sagrada, seja anátema. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, eles pegam a desculpa aqui, para não meditar nas escrituras, dizendo que a letra mata, mas uma coisa eu tenho para vos dizer. Eles dizem por aí, a letra mata, mas uma coisa eu tenho para te dizer aqui na profundidade. O Espírito Santo de Deus, Ele vivifica, Ele esclarece, Ele guia em toda a verdade.
esta palavra, sereis inimigo do Criador. Ainda que eles digam, não, mas lá em Eclesiastes está escrito que o muito estudar é enfado da carne. Desculpa para não ler a Escritura. Desculpa para não se edificar. Mas Jesus Cristo falou dizendo assim, examinais a Escritura, porque cuidais ter nela a vida eterna. Em João capítulo 3, versículo 5 nos diz assim, aquele que não nascer de novo, não verá o reino dos céus, não entrará no reino dos céus, não provará o paraíso, tem que nascer da água e do Espírito. Este presente século tem enganado a muita gente. E como tem enganado? Como tem enganado? Em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 16 ao 17, não sabeis vós que sois o templo do Deus vivo, e o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Em Josué capítulo 3, versículo 5, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E em Atos capítulo 17, versículo 24, não sabeis vós, Deus não habita em templos feitos por mão de homens. O templo de Deus sois vós, o vosso corpo. Santificai-vos, santificai-vos, para que Deus possa habitar em vossas vidas. Eles estão removendo os limites antigos, criando outros evangelhos. Já existe outros evangelhos no mundo. Nós andamos por aí, nós estamos vendo, mas não sabem eles que são os mais miseráveis dos homens, esses que estão cometendo estes delitos contra a palavra. Em Salmos 49, versículos 10, nos diz assim, vai lá meditar que tu vai ver essa profundidade. O sábio morre igual ao louco, e o bruto deixa os seus bens a outro. Ainda dá tempo de se arrepender, ainda dá tempo de voltar, antes que seja tarde demais, porque Deus tem chamado a todos nesta reta final, crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciões, mulheres de diversas idades. Deus tem vos confiado para que possa se ministrar e manejar bem a palavra da verdade, para que possa cantar louvores em mensagem ao pecador. Deus vos confiou dons e talento, e vós tem enterrado, e um dia Ele há de vos cobrar. Não aceite imitação, só o que for original. Doutrina só original, evangelho só original, Bíblia Sagrada só original, pregação só original, revelação só original, estatuto só original de acordo com a palavra de Deus, os oráculos de Deus só os originais, as narrativas verbalizadas só original, as mensagens ministradas só original, visão só real e original. Não aceite miragem, porque está tendo muita miragem por aí que distorce a palavra de Deus, para que você possa entender se é de Deus ou não. O que estão te entregando, provai os espíritos, porque a palavra de Deus diz assim, provai os espíritos, para ver se é de Deus, para que você possa ver, sentir e perceber se é de Deus ou se é de Satanás. Se for de Satanás, fogo e sangue neles! Glórias a Deus, glórias a Deus. Já vou entrar, irmão, na profundidade. Estou só na introdução. Vou te dar mais versículo bíblico. Eu vou te dar mais versículo bíblico para você ver como é que os homens estão caminhando para o inferno. Vai ser profundo isso aqui, hein? Vai ser profundo essa pregação de hoje, hein? O mistério vai ficar profundo aqui. Deus é amor, mas também é justiça. Deus é misericórdia,
mas também é cobrança. Vigia e ainda dá tempo de se examinar, como diz a Escritura. Deus entende a fraqueza, mas a sem vergonhice não. Salmos, eu vou te dar mais versículo. Antes de eu entrar na profundidade, o negócio vai ficar estreito aqui hoje. A tua vida está em risco. Mas, irmão, como assim? Se você bater as botas hoje, se o paletó de madeira fechar hoje, se você infartar hoje, se você morrer hoje, se você for enterrado hoje, o que você está vendo, o que você está lendo, o que você está cantando, o que você está sendo, o que você está... Vou entregar tudinho aqui hoje. Salmos 56, versículo 5. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os dias os seus pensamentos são mal contra o Deus que fez o céu e a terra. Isaías capítulo 8, versículo 20. A lei ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, nunca entrarão nos céus, nunca provarão o que é ser estar no paraíso. Isaías capítulo 24, versículo 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgride as leis e muda os estatutos e quebram a aliança eterna da salvação. É o que está acontecendo. Eles estão quebrando a aliança eterna da salvação. Vou falar mais versículo. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Tá vendo aí, ó? É por causa das misericórdias de Deus que nós não somos consumidos. Versículo 26 do capítulo 3. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O versículo 39 diz assim: de que o homem se queixa? Pois o homem se queixa ou se questiona dos seus próprios pecados. E continua, a palavra de Deus continua assim, ó, Eclesiastes, conscientizando o homem. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Uma geração se vai, outra geração se vem, mas a terra permanece para sempre. E Eclesiastes capítulo 2, versículo 16. Nunca mais haverá lembrança nem do sábio, nem do tolo, nem nos dias futuros quando virá. Total esquecimento haverá do sábio, do tolo e de quem quer que seja que uma vez viveu sobre a face da terra. E Eclesiastes capítulo 3, versículo 15. Aqui que muitos vão ficar enquadrados quando chegar nos céus. E Deus pede conta do tempo que passou. Todos são pó, todos ao pó tornarão, e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu, e a alma vai para onde? É para o céu ou para o inferno? Salmos capítulo 9, versículo 17. Todos que se esquecem de Deus serão lançados no inferno, e todas as nações também irão para o inferno se esquecer do Criador. Vamos entrar na profundidade da palavra. Você está em qual domínio? Você está no domínio de Deus, a teocracia? Você está no domínio dos homens, a democracia? Ou você está no domínio de Satanás, a ditadura, aonde você não pode opinar nada? A ditadura é assim, você tem que fazer o que o senhor Satã, Hitler, ditou. É assim, pronto, e você não tem opinião de nada. Você se torna um escravo, você se torna um homem preso de novo. Você sai do mundo para ir... Não era isso que eu ia falar, mas foi sem querer, saiu. Se você sai do mundo para ir para determinado lugar, para ser livre, é para ser livre, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo ao seu pastor, que conhece a teocracia, o domínio de Deus, aonde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade de Deus operar. Existe o domínio de Deus, a teocracia é com T, não com D, teocracia. Isso se
você só aprende no seminário. E existe o domínio dos homens, a democracia. É o que está acontecendo por aí a rodo. Está podendo tudo. Aí eles querem trazer a democracia para dentro da igreja. Que é Vou entregar tudinho aqui hoje, tudinho. Temos que estar na teocracia, no domínio de Deus, obedecendo os seus mandamentos. Mas, irmão, o que eu faço com a democracia? Deixa os homens viver lá fora conforme eles querem viver. Mas na casa do Senhor, não. Na casa do Senhor, a gente sabe que a democracia, a gente tem que respeitar as autoridades constituintes, porque as trevas os temem. Mas na ditadura, não. Ditadura é crime. Se você não tem opinião de nada, se você não tem opção, você tem que... Irmão, só estamos nesta vida de passagem. Ou você abre o verbo e fala conforme está escrito, ou então você é um dos mais miseráveis dos homens, tendo conhecimento da verdade, não a pregando do jeito que ela é, com certeza o inferno já te aguarda. Existe um coral do ai. Vamos falar por aqui. Vamos entrar logo no tema de mensagem. Sair da introdução. Vamos pro tema agora. Existe o coral do ai. Esse coral fica de dia, no horário do almoço, de tarde, de noite e de madrugada. Não tem repouso. É de dia e de noite. Mas eu trago aqui para todos os horários. De manhã, no horário do almoço, no horário da tarde, no horário da noite e de madrugada. Esse coral do ai existe, e é tão existente do jeito que você nem imagina. Jesus Cristo falou assim, que o homem que morre sem salvação é gritos e ranger de dente, aonde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. No livro de Judas está escrito assim, dizendo a palavra do Senhor: arrebatai alguns do fogo, tendo misericórdia deles até da roupa manchada. Irmão, é sério. O fogo do inferno é mais sério do que se pode imaginar. Eu li 2 livros, Mateus e Apocalipse, e nós vamos entrar na profundidade agora. Muitos pregadores já estão condenados ao inferno. Mas, irmão, o que é isso? Pregador condenado ao inferno? Com certeza, é um defraudador, diz que nem tudo é o que está escrito, fala que Deus só quer o coração e o resto não interessa, deixou o dízimo e a oferta, tá bom, pode ficar de qualquer maneira, mas o evangelho da verdade não é assim não. O evangelho que eu conheço é assim: venha como estás, mas veja como tu vai ficar. Mas é o evangelho pirateado que anda por aí, o evangelho distorcido diz assim: não, venha como estás e fique como você quiser ficar, porque Deus só quer o coração. Uma coisa eu tenho para vos dizer: maldito será estes homens e estas mulheres que andam distorcendo a palavra de Deus. Há uma reclamação do Criador em Salmos 56, versículo 5. Todos os dias distorce a minha palavra. Deus generalizou para todos os dias. Todos os dias distorce a minha palavra e os seus pensamentos são mal contra mim. No juízo final, tu vai acertar com Deus, seu defraudador. E ainda nessa vida também, porque lá em Amós está escrito que Deus cobra certas pessoas ainda em vida, traz-lhe angústias e tribulação, e eles não têm sossego, não têm repouso. Está escrito no livro de Provérbios, no livro de Amós. É só você se aprofundar. A palavra de Deus é para você se aprofundar, não se afundar. Irmão, tenho mais de 10 anos servindo a Jesus. Servindo a Jesus, não ao homem. Porque se eu fosse servir ao homem, já estava desviado há muito tempo. Já estava lá, já tinha voltado atrás. Já tinha voltado para curtir um funk. Já tinha voltado para o meu mundanismo. Mas se olharmos para Jesus, nós não retornamos.
A gente cambaleia, mas continua no caminho. Irmão, eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde eu vim. Da onde eu vim. Palavras humanas natural não tinha poder para me tirar. Da onde eu saí, por mais que eu fosse num psicólogo, por mais que eu fosse no psiquiatra, por mais que eu fosse até no homem da ciência ou da inteligência, que ele viesse me aconselhar, não tinha como me tirar de lá. Da onde eu vim, só palavras expressas espirituais por homens santos, cheios do Espírito Santo, que poderia, e assim pode tirar qualquer ser que esteja afundado no lamaçal de pecados. Mas, irmão, como é que eu fui lá pregar para ele e ele não saiu? É coração duro. Nem todos querem sair do lamaçal de pecado. Você tem que reconhecer e querer. Porque quando o evangelho chegou até mim, na mesma hora eu fui buscar saber o que era o evangelho. O que era o plano da salvação. Porque senão já tinha dado entrada no coral do ai. Se eu não tivesse ouvido a Jesus, se eu não tivesse ouvido ao Criador, se eu não tivesse entendido e percebido o Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo, uma hora ou outra dessa daí poderia estar no coral do ar. O inferno existe! Muitos dizem que o inferno é aqui. Você não sabe nem o que você está falando. O inferno é o outro lado da vida. Morreu sem salvação. Vai direto pro inferno. E o pior ainda, aqueles que vão para o inferno, além de ter o tormento eterno, no juízo final, eles sairão do inferno não para ser salvo, eles sairão do inferno para prestar conta ao Criador, para se cumprir o que está em Eclesiastes. E Deus pede conta do tempo que passou, o que tu tem feito do teu tempo, o que é o teu passatempo. Ocupe a tua mente com as coisas de Deus. Irmão, anda uma mistura por aí, eu não acredito nessa mistura, eu não confio, porque é uma mistura que conduzirá muitas pessoas ao inferno. Um tipo de ritmos que entram em nossos meios, em muitas congregações, eles andam deixando a santidade de lado, andam deixando a oração e os louvores e inspiração em adoração ao Senhor também. Agora é só aquilo que mexe com a carne. E uma coisa eu vou te dizer, e são coisas que não está trazendo consciência, não está trazendo senso de consciência. Quanto mais eles andam se modernizando, mais distante de Deus vai ficando. Eles começam a se afundar em pecados e daqui a pouquinho está no mundanismo. Mas, irmão, tu tá inventando. Inventando não, tá escrito. Vamos lá, vamos voltar para onde eu li. Mateus capítulo 7, aonde diz que muitos me dirão naquele dia: Senhor, no teu nome nós profetizamos. Olha o que diz o primeiro versículo, versículo 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse é o que entrará no céu. Ele diz assim: não, irmão, você é fanático, não é fanatismo não, irmão. Qual é o maior fanático? Aquele que bebe ou aquele que não bebe? Qual é o maior fanático? Aquele que se prostitui ou aquele que não se prostitui? Qual é o maior fanático? Aquele que é marido de uma mulher só ou aquele que tem várias mulheres? Discerne aí pra mim, qual é o maior fanático? Qual é o fanático? Aquele que fuma ou aquele que não fuma? Qual é o fanático? Aquele que vai pro céu ou aquele que vai para o inferno? Discerna muito
muito bem, porque o servo do Senhor sabe para onde vai. Agora aqueles que não servem a Deus queimarão no fogo do inferno, participarão do coral do ai, e lá eles começarão. Ai, ai, alguém me tira daqui, eu quero outra oportunidade. Ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações, não endureçai os vossos corações, arrependei-vos, arrependei-vos, diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Irmão, eles estão em gemidos e em gritos. Tu querendo acreditar ou não, isso é mais real do que se possa imaginar. Existe um coral de ai, um coral de lamentações, um coral de arrependimento, um coral infernal, gemidos e gritos e ranger de dente, querendo outra oportunidade, e não tem mais! Até quando enterrareis vossos dons? Até quando ficareis assim, cocheando entre dois pensamentos? Deus tem-vos visto, os talentos e os dons e a vocação que Ele vos confiou. Um dia, no juízo final, Deus há de cobrar os seus pregadores, atalaias, ministros, pregadores, pastores, líderes de igreja. Resgatai essas almas da mão de Satanás. Esse inimigo anda distorcendo, esse inimigo anda trazendo coisas imorais para a casa do Senhor, coisas mundanas, coisas que não elevam a santificação, mas conduzirá o homem e a mulher ao inferno se não se arrepender a tempo. Uma hora dessa poderia estar lá. Ai, me tira daqui, me tira dessa chama, me tira dessa tormenta. Pai Abraão, me ajuda! Vai haver lembrança, vai haver consciência, vai haver sentimento, choro e lamentação. A consciência vai arder do outro lado da vida. Escrito em Romanos, está escrito assim, que a consciência vai arder e o segredinho vai ser revelado. Aí vem, desculpa, vem assim, ó. Versículo 22. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, o que foi? Não profetizou nós em teu nome? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Não expulsamos até os capirotos em teu nome? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas, Senhor? Não fizemos? Detalhe, pega aí a profundidade. É para se aprofundar, não é se afundar não. Esses que estão fazendo essa pergunta foram os que saíram do inferno. Mas, irmão, isso é profundo, então escuta mais. Esses que estão fazendo essa pergunta foram os que saíram do inferno. Encerrou-se o coral do ai. Para o coral, para quê? Reunião geral, extraordinária. O que é isso?
uma reunião de todo tempo, época e lugares, homens de todo tempo, épocas e lugares, desde Adão e Eva, estarão no juízo final. Aí vem eles: Senhor, Senhor, no teu nome. Fala. Terminou de falar, irmão, é muito sério, isso é profundo. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Esses foram que saíram, irmão. Presta atenção para você depois falar que eu tô te enrolando, hein? Esses que estão fazendo essa pergunta foram os que saíram do inferno. Do inferno estão no juízo final. No Senhor, no teu nome. Lembra de mim, Senhor? Lembro. Com certeza, seu defraudador da minha palavra. Com certeza. Tu lia várias vezes Salmos 56, versículo 5. Falava que nem tudo era o que estava escrito, hein? Levava o meu profeta até você, o que você dizia? Não, Deus só quer o coração. E eu estava só te enxergando, estava só dando corda. Você nem pela dor não quis se arrepender. Agora tu quer se desculpar. No teu nome nós profetizamos, falar mistério. Ó, joelha aí, confessa, Jesus Cristo é o Senhor. Agora, ó, lago de fogo e enxofre, vai. Eu não quero ir, Senhor. Não quer ir? Aqui não tem esse negócio de não quero ir, não. Anjo, vem cá, lança aí, vai, lança. Não tem nem aquela palavrinha. Por favor, vá pro lago de fogo. Por favor, vá pro lago. Não tem... Lá não vai ter esse negócio, eu não quero ir. Lá não vai ter esse negócio, por favor. Deus vai chegar, anjo, vai, lançai-o. Pra onde, Senhor? Lago de fogo e enxofre, vai. Esses to estão saindo do inferno vão tudo para o lago de fogo e enxofre. Ainda há tempo de se conscientizar. Ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo de ir para o paraíso. Existe um homem escrito nessa palavra. Esse homem estava no coral do Ai. Ele ao longe vê pai Abraão e Lázaro sendo consolado. Ele diz para pai Abraão, dizendo assim: pai Abraão, eu tenho família, eu tenho parente. Pai Abraão, deixa que eu volte para avisar meu parente, pai Abraão. Irmão, pai Abraão olha assim, pensamento meu, conjecturo, e um pensamento real. Agora que tu quer ser pregador, agora que tu quer falar da palavra, agora que tu quer avisar os teus, agora que tu quer trovejar a verbalização da palavra, tarde demais para ser pregador. O que tu fizeste, rico, com o tempo que eu te dei? O que tu fizeste com o teu passatempo? Se em Eclesiastes deixei escrito que cobraria o tempo que eu te dei na terra, ainda há tempo de se conscientizar, ainda há tempo de ir para os céus. Arrependa-te e retorne para os dons que Deus te deu. Eles começam a questionar: Senhor, profetizamos, falamos em mistério, cantamos, fizemos isso, aquilo, outro. De uma fonte não pode jorrar duas águas. Ou você canta louvor, ou você canta música mundana. Ou você é servo de Deus, ou você é servo de Satanás. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Ou você vai para o coral do Ai, ou você vai para o coral da adoração. Vão de adorar ao Deus que fez o céu e a terra eternamente. Para onde tu vai? Para onde? Para onde tu vai? Isso aqui é mais real, irmão, do que se pode imaginar. A vida do ser humano deveria ser de manhã louvor, no horário do almoço louvor, no horário da tarde louvor, no horário da noite louvor. Mas o que acontece? Há um espírito maligno que anda pela terra, que sussurra dizendo assim: isso é fanatismo. Para que isso tudo? Para servir a Deus? Não precisa isso tudo não. Isso é fanatismo. Eles dizem que é fanatismo. Aí morre, vai para o inferno. Aí o diabo vai jogar na cara deles dizendo assim: isso é fanatismo.
Isso é fanatismo. Vai pro coral do ai, vai. Ai, ai. Eu quero outra oportunidade. Eu quero voltar. Eu quero me arrepender. Eu quero renovar o meu pacto. Tarde demais. Pai Abraão, faz o seguinte. Pede pra Lázaro, toca só um pouquinho a minha língua, que eu tô nessa chama, tô nessa tormenta. Me ajuda, Pai Abraão. Tarde demais. O seio de Abraão vai acabar. Por quê, Pai Abraão? Agora nós vamos tudinho pro paraíso. E detalhe, Deus não vai fazer rodeio não, hein? O Criador não vai fazer rodeio. Versículo 23. Então lhe direi abertamente, ó, não está fazendo rodeio nenhum. Ele está falando diretamente, não está fazendo rodeio. Quem fica rodeando e passeando por aí é Satanás. Não tu vê, Satanás, te rodear e passear pela terra. Tá desocupado mesmo, hein? Rodeando e passeando por aí. É a única ocupação que o Senhor me deu, é só governar os mortos. É a única ocupação. Então tem que ficar rodeando por aí para ver se morreu algum perdido, para levar pro inferno. Para botar ele no coral do ai. Vai, entra ali no coral. Ai, ai, me dá outra oportunidade. E as músicas atormentantes no inferno. Vigia, irmão. Vigia, irmã. Porque Deus vai falar abertamente. Versículo 23. E lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. As pregações de hoje faz cada rodeio mesmo. Todo mundo vai pro céu, ninguém mais vai pro inferno. É a pregação de hoje. Todo mundo vai pro céu, ninguém vai pro inferno. Aí o que acontece? Deus tem que levantar a natureza, tem que levantar maremoto, terremoto, enchente, furacão, porque a defraudação, os defraudadores estão demais. Estão demais. E a Bíblia diz assim, tanto quem ensina esse evangelho erradamente e quem ouve esse evangelho erradamente e aceita, os dois vão pro inferno, os dois. Sem fazer curva, vai direto. Qual será as tuas últimas palavras na face da terra? Tchau. Que Deus te abençoe. Cantando uma música mundana ou cantando louvor. Qual será as tuas últimas palavras? O que você está lendo? O que você está cantando, o que você está tocando no teu instrumento. Pouco tempo atrás, eu estava passando e uns jovens e uns adolescentes me chamaram e falaram assim para mim, canta uma música aqui, toca o instrumento, que a gente sabe que você toca e canta. Aí eu comecei a cantar um louvor, eu gosto, aí daqui a pouquinho um daqueles jovens chegou e falou assim, agora canta essa música, agora toca essa música aqui pra mim. Aí começou a cantar a música de um artista do mundo que tinha partido, um artista famoso. Eu parei na mesma hora a instrumentação, falei, ó, se você quer cantar esse lixo, canta quando você estiver sozinho. Agora não descarrega esse lixo no meu ouvido não, porque para ir pro céu tem que ser adorando a Deus, tem que ser diferente e cantando louvores, porque é em adoração, louvando a Deus que chegaremos lá. Devemos vigiar, irmão. A vida e a morte está sempre diante de nós. De repente vem um ataque do coração e você está cantando essa música mundana. De repente você está no trem e está pensando nessa música mundana ou nas palavras mundanas. Ou de repente você está no avião e está ali cantando aquelas músicas mundanas. Meu pastor não está vendo, a minha igreja não está vendo, ninguém está vendo.
Mas o ninguém está vendo. O ninguém está vendo, Satanás está vendo. E o alguém também está vendo, Deus que fez o céu e a terra. Morre, aí de repente o avião cai. Senhor, eu era crente. Tu era dividido. Crente tu não era não. Porque eu deixei escrito na minha palavra. Deixei escrito lá em Tiago. De uma fonte não pode jorrar duas águas. Você era uma fonte que jorrava duas águas. O que eu disse para aquela mulher? Crê em mim e rios de água viva fluirão de ti. Você vai ser uma fonte. Que fonte você está sendo? Uma fonte estragada e podre, então vai pro coral do Ai, vai. Me dá outra oportunidade, Senhor. Acabou. Oportunidade acabou. Deus é amor, mas é justiça. Deus é misericórdia, mas é cobrança. Vigia com o que você anda fazendo com a tua vida. Com a minha eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu canto. Eu sei o que eu toco no meu instrumento. Glórias a Deus. Meu Deus do céu. Há uma mistura que isso vem apodrecendo a raízes de algumas igrejas. Deus não quer mistura. Se Deus precisasse de ajuda do mundo para poder salvar o mundo inteiro, Ele não teria enviado Jesus. Os escribas e fariseus que já estavam divididos davam conta. Mas pelo contrário, Jesus veio e os perseguidores da obra foram os escribas, os fariseus, os saduceus, aqueles que tinham uma fé fingida, que não vivia o evangelho original, que não vivia o evangelho verdadeiro. Antes distorcia a palavra. E em Salmos 56, versículo 5, Salmos 56, versículo 5, agora para decorar, Salmos 56, versículo 5, todos os dias tem distorcido a palavra de Deus, e um dia no juízo final Ele te cobrará. Quando eu li o livro A Divina Revelação do Inferno, naquele livro eu encontrei 2 pregadores e uma pregadora. E eu fui ler o sentido por causa de que aqueles 2 pregadores e aquela pregadora estavam no inferno. E detalhe, naquele livro relatava assim a visão que aquela irmã tinha tido. Eles foram para o inferno porque eram defraudadores. Defraudavam a palavra, tinham enterrado o talento, falava que Deus só queria o coração, e o versículo 56, versículo 5, se cumpriu sobre a vida deles, e eles não conseguiram ir para o paraíso. Antes, tão somente, foram para o inferno participar do coral do Ai. Se hoje eu te trago esta palavra, porque ainda dá tempo de se arrepender, tua consciência está ardendo aí, não está? Está ardendo, né? É porque você ainda não leu ainda o que está em Apocalipse. Em Apocalipse que diz assim, ó, vai ficar de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os fornicários, os tímidos, os defraudadores da palavra e todos aqueles que não tenham dado pautadamente, conforme diz as Escrituras. Não vai escapar ninguém. Eu preguei aqui uma vez com um tema de mensagem, o testemunho da Bíblia. O que a palavra de Deus vai testemunhar de ti? Hoje Jesus Cristo, Ele é advogado. Ele quer advogar a sua causa. Mas no juízo final, Ele será juiz e não poderá fazer nada por ti. A salvação está diante de nós. A salvação. Ainda dá tempo de se arrepender. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Se o CD chegou até você, você é bem-aventurado. Ainda dá tempo. Se você está ouvindo pela internet, mais bem-aventurado ainda. Dá tempo de se conscientizar. Pare de ficar vendo essa pornografia virtual.
essa pornografia em casa. Isso aí está destruindo a tua mente e o teu coração. Seja santo, como Ele é santo. Ele não habita num corpo impuro, que se prostitui, que vive uma vida imoral. Deus é santo e só habita onde há santidade. Ele entende a fraqueza do homem. Ele está vendo o teu esforço, mas a tua desistência Ele jamais vai entender. Jamais. A fraqueza Ele entende, porque na fraqueza há um esforço. Você quer chegar lá e Ele vai te ajudar. Porque no livro de Salmo está escrito: ajudei um que é esforçado. Por isso que Ele vai te ajudar. Agora, desistência não. Se você desistir do caminho e voltar atrás, pagarás grandemente o preço. Agora, uma coisa eu tenho para vos dizer: você que voltou atrás e está pagando esse preço, retorna-te para o teu Senhor enquanto é tempo, porque Jesus Cristo está voltando. E ainda que Jesus Cristo, se não vir agora, e se você morrer desse jeito, você irá direto para o inferno. E esse coral do Ai existe. Eles estão lá, almas perdidas de todos os tempos, épocas e lugares, desde a época de Adão e Eva. Noé não teve a oportunidade de ter uma TV. Josué não teve a oportunidade de ter um computador. Jesus Cristo não usou a internet na época que veio porque não tinha. Mas Ele vê e nos usa através da internet, através do computador, através da rádio, através da TV. Como que seja que o Evangelho esteja chegando até você. Mas saiba de uma coisa: a maior oportunidade na vida do homem não é ter um bom emprego. A maior oportunidade é morrer salvo e ir para os céus. Porque se você estiver salvo, você vai direto para o paraíso. Mas se você não estiver salvo, você queimará no fogo do inferno. E se arrependerá eternamente pela sua opção e decisão errada que tomaste. E aí vai ser tarde demais. Vai se cumprir igual se cumpriu com aquele rico. E morreu o rico e foi sepultado. E morreu o mendiguinho Lázaro e foi levado pelos anjos. Agora, Lázaro, o mendiguinho, conforme a Bíblia diz, ele foi salvo, não era porque era mendigo, não. Ele foi salvo, não era porque ele vivia uma vida de miséria. Ele foi salvo porque ele temia a Deus. Porque se aquele rico temesse o Criador, ele seria salvo, com certeza. Mas o que acontece? Os homens perdem a salvação por quê? O meu Deus é o dinheiro. Não. O meu Deus é o alambique. O meu Deus é o cigarro. O meu Deus é o vício. O meu Deus é a vida material que eu tenho. Aí no final, perde tudo, deixa aí. Se cumpre Salmo 49, versículo 10, o sábio morre igual o tolo. E o bruto deixa seus bens ao detalhe. Tudo que você construiu, tudo que você granjeou, vai ficar aí pro próximo. E se o próximo não for uma pessoa digna? E se o próximo não for aquele tipo de pessoa que tenha direito a ter o que você deixou? E aí? A sua salvação, que era mais importante, você não zelou. A sua salvação, que era mais importante, você não se preocupou. Morreu, deixou tudo para o próximo. E além de deixar tudo para o próximo, ainda perdeu a salvação e queimará eternamente no inferno.
Ah, irmão, isso é mentira tua. Mentira minha não. Livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso, nem de dia, nem de tarde, nem de noite e nem de madrugada. 24 horas no tormento. Imagine só, hein? Você quando está com dor de dente, você vai lá, compra um remédio, a dor de dente passa. Você quando está com dor de cabeça, você compra lá um remédio, dor de cabeça passa. Você quando está com uma enfermidade no corpo, você compra um remédio, passa pelo médico, aí sara-se aquela enfermidade. Mas imagine essa tua dor de cabeça eternamente. Imagine essa tua dor de cabeça, essa tua dor de dente, essa tua dor no corpo. Todo quanto é tipo de dor que você já existiu em ti, em tua vida. Imagine isso eternamente, 24 horas. De manhã, tarde, de noite e de madrugada, sem repouso. É o versículo 11 do capítulo 14 de Apocalipse. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso, nem de dia, nem de tarde, nem de noite e nem de madrugada. Café da manhã é só para nós que somos vivos. Você pensa no café da manhã, você pensa no seu almoço, você pensa no seu lanche à tarde, você pensa na sua janta e você pensa no descanso com ar condicionado ou sem ar condicionado, com ventilador ou sem ventilador. Então você descansa. Você descansa. 24 horas por dia, Deus dando oportunidade. 24 horas por dia, Deus falando contigo, arrependa-se, venha para os meus caminhos. Olha como é que é a misericórdia de Deus, irmão. Todo dia Deus dando oportunidade, mas vai chegar uma hora, irmão, que a misericórdia de Deus vai acabar. A dona morte vai bater na porta e vai levar. E aí, como que será? Como que será? Quando a Bíblia diz, no livro de Provérbios, dizendo assim, que é melhor estar no velório do que numa festa, é que do velório você sai dali consciente. Fulano foi, em breve sou eu. Fulana foi, em breve sou eu. E como que será? Como que vai ser? Será que vai ser num avião caindo? Um acidente de ônibus? Uma enfermidade mortal? Um ataque no coração? Como que vai ser? Como que será o dia da morte de cada um de nós? Só Deus sabe. E detalhe, a oportunidade sempre bateu a porta. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o ímpio procura, a oportunidade foi dada. No livro de Salmos diz assim, que feliz a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Deus fica feliz quando um santo morre, mas quando um pecador morre sem se arrepender, ele fica triste. Não é alegria para o Senhor, não é. Não é. Por isso se arrependa. Destrua tudo aquilo que está te afastando da presença de Deus. Destrua aí esses livros de bruxaria, feitiçaria, idolatria, pornografia. Destrua essas bebedices, destrua esses cigarros. Faça o seu ambiente de santidade ao Senhor. Adore a Deus, porque não é em vão adorar o Criador. Há uma recompensa para aqueles que guardam a palavra de Deus. Não é em vão. Não é em vão. Muitos amigos meus já se foram. Deus deu a oportunidade de salvação e eles não quiseram. E outros ainda estão tendo a oportunidade. Alguns deles o evangelho já o alcançou, estão até na igreja. Mas outros ainda a gente vai tentando ali, ó. A gente vai se esforçando, falando de Jesus. Mas eles acham que é fanatismo. Porque a vida da prostituição é mais fácil.
A vida da facilidade é mais fácil, mas o caminho com Deus é estreito. Por isso que eles preferem a porta larga. Só que ele está vendo tudo, irmão. Ele está vendo tudo. Está vendo tudo. Os olhos do Senhor estão sobre a face da terra. Está sobre a face da terra. Glórias a Deus. Por isso, essas são as palavras de hoje. O coral do ai. Para onde você vai? O coral da adoração, que é no céu? Ou para o coral do ai, que é no inferno? Ai, me dá outra oportunidade. Eu quero outra oportunidade, Senhor. E Deus vai dizer, tarde demais. Deixa eu avisar os meus parentes. E Deus vai dizer, tarde demais. Se estiveres no inferno, não tem mais como se salvar. A oportunidade é agora. Enquanto está em vida, procure uma igreja mais próxima da tua casa, o mais rápido possível, e ali aceite a Jesus. Mas, irmão, aquele pastor fez isso e aquilo outro, eu não vou aceitar Jesus, não. Aí é você e Deus. Salvação é individual. Procure uma igreja onde tem um certinho, e ali aceita Jesus e congregue. Porque depois vai ser tarde demais para ti. A salvação é muito mais importante do que você possa imaginar. Estaremos pregando aqui em breve um tema de mensagem mais profundo ainda do que esse. Esse já está deixando muitos de bigode pro alto, já preocupado. Imagina o outro que vai vir. O caixão se fecha nessa vida e abre na outra. Cemitério de Santa Cruz, Campo Grande, Jardim da Saudade ou Jardim do Esquecimento. Fechou o caixão ali, do outro lado da vida está abrindo. Que é isso que está acontecendo? Venha, tormenta. Não, eu era crente não, vivia a vida dupla. Não, crente até tu era, porque crente até o diabo é. Que está escrito, eles creem e estremecem. Eles creem na palavra, eles estremecem. Agora, cristão tu não era não. Tu vivia uma vida dupla. Na igreja é uma coisa e em casa é outra. Então vambora, tormenta. Aí vai, queima-se para todo sempre. Agora o salvo não. O salvo o anjo vai e leva ao paraíso. Por isso há tempo de se conscientizar. Procure uma igreja mais próxima da tua casa, o mais rápido possível, antes que seja tarde demais. Não brinque com o evangelho. Leve esse evangelho a sério, porque esse evangelho ele é eterno. Este evangelho é eterno, está escrito no livro de Apocalipse, não tem como mudar ele. Não adianta querer fazer atalho para chegar nos céus, é pelo caminho estreito. Pelo caminho estreito tu chegarás lá. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, hoje, sempre e eternamente. Que Deus te abençoe e numa próxima oportunidade estaremos aqui de novo, orientado por Deus, para vos trazer palavra de alerta final e palavra de vida.